Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 124, que está tratando do assunto progressão dos espíritos. Imagino que hoje nós vamos terminar essa parte do estudo. Tá? Faltam 3 questões apenas, então imagino que nós vamos conseguir. Então a questão 124 diz assim: uma vez que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá talvez gradações entre esses dois extremos? Sim, certamente, e constituem a grande maioria. Então, dentre todos os espíritos que habitam o nosso planeta, e Richard Simonetti fala em alguma coisa em torno de 24 bilhões de espíritos, há uma infinidade de gradações de graus evolutivos. Nem existem grupos totalmente maus, como foi exemplificado em outras religiões cristãs, né, no inferno, a figura do inferno, do demônio e de seus seguidores, ou daqueles que foram condenados ao inferno, e nem há o céu, onde todos são bons. Que são os privilegiados. O que acontece nesse momento da nossa evolução no nosso planeta é que nós estamos todos no caminho de provas e expiações. E alguns, já pelos resgates dos erros do passado, se encontram mais próximos de um mundo de regeneração, e outros, por ainda estarem iniciando ou terem vivenciado menos encarnações, se encontram mais afastados do mundo de regeneração. Mas não existe o mal absoluto como não existe o bem absoluto. Há uma gradação. Nós estamos vivendo em meio a inúmeros graus evolutivos. Isso por quê? Para que nós aprendamos uns com os outros. Para que aqueles que estão à nossa frente possam nos auxiliar e nós possamos auxiliar aqueles que estão atrás de nós. Então, a misericórdia de Deus nos oferece essas oportunidades, né? De, pela convivência, irmos aprendendo e evoluindo. Então, existe uma gradação muito grande, né? Infinitas variações do estado evolutivo de cada espírito que habita o nosso planeta. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Então, Deus nos criou a todos simples e ignorantes e nos deu o livre-arbítrio para que nós escolhêssemos os caminhos que iam nos tirar dessa ignorância. Agora, como nós temos a liberdade de escolher, nós podemos acelerar a nossa evolução ou retardá-la. Então, alguns evoluem rapidamente, mais rapidamente, e atingem um grau de perfeição. E outros vão demorar um tempo maior, necessitar de mais encarnações. Mas para Deus, todos nós somos iguais. Não existe distinção entre as criaturas. Deus nos ama a todos. E Ele não deseja aniquilar o mal, mas ajudar os seres que ainda não aprenderam pela sua própria ignorância a encontrar o bem. Então, para Deus não existem melhores ou piores. Todos somos seus filhos e temos o mesmo destino, que é a perfeição. Kardec faz um comentário nessa questão. Ele diz assim: por estas palavras, as eternidades, deve-se entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Então, eternidades, né? Eu me lembro, acho que é do capítulo 6 da Gênese, em que Galileu, ele se refere à eternidade da seguinte forma: se nós já tivéssemos vivido toda a eternidade e parássemos para olhar para trás, veríamos nossas inúmeras experiências nessa longevidade. Mas se nós voltássemos o nosso olhar para frente, veríamos uma outra eternidade. Então,
o sentido de que a imortalidade não traz termo à nossa vida. Só que, de acordo com as crenças e instruções recebidas, muitos espíritos acreditam no inferno, acreditam no paraíso. E quando eles desencarnam, eles não deixam de acreditar, eles mantêm a sua personalidade. O fato de deixar o corpo não limita ou modifica os seus conhecimentos. Então, aqueles espíritos que sucumbiram diante das provas e que se encontram em sofrimento, em agonia, nas regiões umbralinas, eles têm a ideia de que estão no inferno e que essa situação vai perdurar por muitos anos. E pode acontecer, né? No livro Nosso Lar, nós temos a descrição da situação do André Luiz, doutor André Luiz, que era uma pessoa caridosa, pai de família, responsável, mas que pelo seu desregramento social acaba se suicidando em termos inconscientes. E por essa razão, ele permaneceu no umbral durante 8 anos. Quer dizer, para nós, 8 anos num lugar de revolta, de sofrimento, de dor, é um período muito longo. Mas para André Luiz, foi o tempo necessário para que ele sucumbisse diante do sofrimento e pedisse ajuda, para que fosse resgatado pelas equipes socorristas da colônia Nosso Lar. Assim acontecerá com todos nós e com muitos irmãos que nos antecederam nessa passagem da vida material para a vida espiritual. Acontece que a revolta, o orgulho, leva muitos espíritos a permanecer nesse estado por muitos e muitos anos. Eles não conseguem aceitar ou admitir a existência de Deus, não conseguem elevar seus pensamentos em oração e por isso permanecem em sofrimento. E têm a noção de que esse tempo é infinito, que não termina, mas termina, porque Deus é infinitamente misericordioso. E mesmo aqueles que se encontram em corações endurecidos, revoltados com a sua própria situação, eles acabam tendo uma reencarnação compulsória para começar de novo a sua história e, através dos resgates dos erros do passado, compreender a justiça e a misericórdia de Deus, que vai nos oferecendo as oportunidades necessárias para a nossa evolução. Então, sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Quer dizer, esses espíritos mais endurecidos levarão mais tempo para perceber os atributos de Deus, da sua misericórdia, da sua justiça, e por isso têm a impressão de que vão permanecer eternamente nesse estado de sofrimento. 126. Os espíritos que chegaram ao grau supremo de perfeição, depois de terem passado pelo mal, aos olhos de Deus têm menos mérito do que os outros? Deus contempla os transviados com o mesmo olhar e os ama a todos com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Então nós somos todos iguais perante Deus. Não existe distinção. O Criador compreende. Ele aceita as nossas imperfeições e respeita o livre-arbítrio que Ele nos concedeu. Então a nossa teimosia faz com que nós permaneçamos mais tempo nessas regiões inferiores, com ideias ainda sujeitas ao orgulho, né? Submissas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo. E isso faz com que a nossa evolução rumo à perfeição seja mais demorada. Mas aos olhos de Deus, todos um dia serão perfeitos e mantendo a mesma igualdade da criação. Fomos criados simples e ignorantes e chegaremos à perfeição. Então o Pai não faz distinção àqueles que se apressaram no caminho e evoluíram com trabalho e dedicação de uma forma muito mais rápida, ou aqueles que se demoraram pela teimosia nas regiões e nas atitudes ainda inferiores ou contrárias à sua lei de amor e caridade. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso.
Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência, como em moralidade. Então, todos são criados iguais e recebem oportunidades de acordo com o seu esforço. Buscai e achareis, disse Jesus. Então, como não sabem de onde vem, até hoje nós não sabemos como Deus cria, de que forma Ele nos criou, nos deu a vida, nos propiciando inúmeras experiências através das reencarnações. Nós não sabemos. Nós temos dentro de nós as intuições e vivemos em conjunto com espíritos mais elevados que vêm nos instruir para que nós, pelo nosso esforço, possamos modificar o nosso comportamento, ir aprendendo e evoluindo. Então, todos têm a mesma capacidade, mas é pelo esforço e a dedicação de cada um que as eternidades se diminuem, né? Quanto mais empenho, quanto mais cedo nós confiamos e percebemos os privilégios de caminhar segundo as orientações, né? As orientações do Evangelho, segundo as leis de Deus, as leis de amor e caridade, quanto mais cedo nós percebermos o quanto isso nos fará pessoas mais felizes, combatendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, mais rápido chegaremos à perfeição. Mas a capacidade de cada um é dada igualmente, senão Deus não seria infinitamente justo. Kardec comenta: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, por outro lado, adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, precisam desenvolver-se e esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à idade madura. Simplesmente assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, ao passo que o espírito, na sua formação, não é mau nem bom. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Então, ele faz uma analogia com a criança. Então, as crianças, elas têm a ingenuidade, a pureza da infância, mas, como espíritos reencarnantes, elas trazem bagagens de encarnações anteriores, que só vão aflorar a partir da puberdade. É assim que se inicia, né, efetivamente a reencarnação. Agora, o espírito não. Quando ele foi criado, ele está vazio, é uma história no início. Ele é simples e ignorante e tem a liberdade de escolher seus caminhos. Então, essa diferença entre o espírito na criação e a criança. A criança já tem um passado, tem a sua personalidade. Então, chegamos ao final desse trecho do Livro dos Espíritos e, a partir da semana que vem, no capítulo 128, nós vamos tratar do assunto anjos e demônios. Vamos elevar nossos pensamentos até o mais alto e usufruir desse momento em que nos lembramos das nossas reuniões públicas, nos lembramos de nos entregarmos na sala de passe para recebermos os bálsamos curativos necessários para que adquiramos o nosso equilíbrio, para que busquemos a cura para os nossos males. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz nesse momento. Mestre Nazareno, que o vosso amor cubra-nos a todos, alivie as nossas aflições, cure as nossas doenças de acordo com o nosso merecimento, e que possamos, Senhor, fortalecidos pela vossa luz, pela vossa presença, nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.